Muito bem, agora vamos ver a outra parte do nosso curso, que são os painéis. E estes painéis também vamos conhecê-los com a utilização de atalhos. Muito bem, nós temos aqui dois painéis que ficam do lado esquerdo da ferramenta Blender e um outro painel que fica aqui do lado direito da ferramenta. A tecla T, ela vai abrir ou fechar este painel que fica do lado esquerdo, onde temos diversas ferramentas, como por exemplo, a ferramenta para poder criar novos objetos. Este painel de ferramentas vai ter diversas coisas, como por exemplo, os lápis de cera. Para que serve o lápis de cera? Com o lápis de cera eu posso, por exemplo, desenhar sobre o meu projeto. Só que estes desenhos não vão ser influenciados na renderização da imagem, ou seja, eles não vão participar da imagem final ou do vídeo que nós vamos estar criando neste projeto do Blender. Eles servem apenas como uma referência na nossa tela. Nós podemos desenhar e podemos também apagar. Então, com esta ferramenta, nós poderíamos, por exemplo, desenhar aqui uma seta e podemos colocar alguma observação que acharmos importante. Como, por exemplo, um ponto de interrogação. Que diabos é esse objeto que está no meu projeto? Apenas como um exemplo mais simples. Agora, podemos também apagá-lo. Podemos também utilizar a ferramenta de desenhos de polígonos, onde colocamos aqui linhas. Então nós vamos colocando linhas e vamos assim fazendo qualquer desenho ou qualquer observação que acharmos importante para o projeto. Eu vou agora apagar essas opções que fizemos, voltando com a tecla Ctrl Z. Bom, enfim. Nesta área de ferramentas teremos várias ferramentas muito importantes que vamos acabar utilizando diversas vezes em qualquer projeto que nós vamos criar. Do outro lado, pressionando a tecla N, nós temos outro painel, que é o painel de propriedades. Nesse painel de propriedades conseguimos fazer muitas coisas, por exemplo, que fazemos utilizando o mouse. Exemplo, ao movimentarmos este objeto no eixo Z, observe que no painel de propriedades temos aqui a referência numérica ou o valor numérico que compreende esse deslocamento no eixo Z, determinando assim uma localização para este objeto. Da mesma forma, podemos fazer esta movimentação do objeto clicando aqui nesse painel de propriedades, sem precisar ir até sobre o objeto. Cada objeto terá suas próprias propriedades, que serão visualizadas aqui. Muito bem, eu fechei o programa Blender, carreguei ele novamente e voltamos para a estaca zero, um projeto novo. Agora eu vou querer falar um pouco para vocês sobre atalhos básicos que vamos utilizar a todo instante em qualquer projeto que estivermos realizando. Então, para poder representar a utilização de um atalho básico destes, eu vou agora fazer diversos movimentos neste cubo. Então vou deslocar ele pelo eixo Y para esta posição. Agora eu vou subir ele deslocando pelo eixo Z. E novamente vou deslocá-lo pelo eixo Y e colocando ele nesta nova posição. Muito bem. Um primeiro atalho básico é aquele que é a opção voltar, que é a tecla Ctrl Z. Cada vez que eu pressionar a tecla Ctrl Z, eu vou voltar um passo atrás. Então verifiquem que pressionando uma vez ele volta para esta posição, pressionando a segunda vez ele volta para esta e mais uma vez ele volta para a posição original. Pressionando novamente a tecla Z, não houve nenhuma modificação, então ele continua no estado original
de quando abrimos o projeto. Agora, se eu quiser refazer estas movimentações, eu posso fazer pressionando as teclas Shift, Ctrl, Z. Observe que o cubo volta a andar exatamente naqueles momentos que eu fiz movimentação. Quando encerrar esta lista, ele não consegue mais fazer nenhuma modificação. Então, eu posso estar utilizando este conjunto de teclas para qualquer finalidade. Por exemplo, digamos que eu venha aqui no modo de edição, selecione aqui uma aresta e faça uma modificação. Puxa, por algum motivo qualquer eu fiz alguma coisa errada e gostaria de voltar ao estado inicial. Vou pressionando o Ctrl Z e novamente eu volto o objeto para aquela posição inicial. Observe que pressionando o Ctrl Z agora, aquelas informações de movimentação do objeto estão perdidas, mas na verdade não estão, é porque elas ocorreram no modo de objeto. Agora sim, pressionando o Ctrl Z, nós conseguimos fazer toda aquela movimentação que eu fiz com o cubo. Os senhores estão entendendo como a sequência de movimentos também depende do modo ao qual eu estou editando o objeto? Mas digamos que eu queira saber quais são todos os movimentos que foram anotados. Então, pressionando Ctrl, Alt, Z, temos agora uma lista de todas as movimentações que ocorreram neste modo, que é o modo de objeto. Para exemplificar melhor a utilização desta lista, vou entrar agora aqui no modo de edição e vou fazer uma série de movimentações no meu objeto. Muito bem. Agora vou pressionar Ctrl Alt Z e aí teremos uma lista de opções nesse histórico de modificações que foram realizadas. Então eu posso selecionar exatamente em que passo eu vou querer voltar o meu objeto, como por exemplo esta opção. Observe como eu posso abrir esta lista e escolher a qualquer momento em que fase das modificações eu gostaria que esse objeto voltasse. Da estaca 0 ou para a última opção modificada. Entenderam como esses comandos de atalhos básicos serão utilizados em todo o projeto, a todo instante? São atalhos muito importantes que não podemos esquecer e devemos memorizá-los para sempre que precisarmos utilizar, ele esteja sempre na nossa memória, para que sempre possamos lembrar como podemos utilizá-los. Vale lembrar que todos esses atalhos estarão relacionados no campo descrição do vídeo. E lembrando novamente a todos, seria muito interessante que você copiasse ele dessa área de descrição e montasse um arquivo texto em seu computador e a cada aula você fosse colando e implementando cada vez mais este documento, para que você possa ter ele como uma lista de referências dos atalhos aprendidos aqui no curso. Muito bem, agora vamos falar de uma última parte deste capítulo 3, que são as vistas, que são as formas que nós teremos para poder visualizar o nosso projeto. Então, para a gente poder ter uma compreensão melhor, eu vou aqui excluir este cubo e vou criar um novo objeto onde estará melhor evidenciado as vistas por onde estaremos observando o nosso projeto. As vistas são as formas como visualizamos o nosso projeto e nós podemos, através do teclado numérico, alterá-las. Por exemplo, pressionando a tecla 1, teremos uma vista frontal. Ou seja, estamos visualizando agora
este objeto pela nossa perspectiva frontal. A tecla Ctrl 1 conseguimos observar pela perspectiva de trás. A tecla 3 pela nossa lateral direita. E a tecla Ctrl 3 pela visão esquerda. A tecla 7 pela visão superior e Ctrl 7 pela vista inferior. Voltando agora pela perspectiva de frente, vamos afastar um pouco mais o projeto. E aqui eu vou inserir um novo objeto que será uma esfera. Vou deslocar essa esfera um pouco mais à esquerda para que possamos visualizá-la ao lado do nosso macaquinho. Agora eu vou rotacionar o nosso projeto desta forma. Muito bem. Pressionando no nosso teclado numérico o símbolo de divisão, teremos uma aproximação imediata do objeto selecionado, que neste caso é a cabeça do macaco. Pressionando novamente o símbolo de divisão, voltamos a nossa visualização para a forma como estávamos antes. E agora vou pressionar a tecla de seleção da esfera e agora vou pressionar a barrinha de divisão. Observe que eu sempre que pressiono essa barra de dividir, ela sempre aproxima a visualização no ângulo em que eu me encontro do objeto que está selecionado. E pressionando novamente, eu volto para a configuração original. Isso facilita muito quando estamos editando os objetos. Então, por exemplo, selecionando aqui e pressionando esta barra, rapidamente conseguimos visualizar o objeto de uma forma bem mais aproximada. Se não selecionarmos nenhum objeto, esta tecla perde a sua função e nada acontece. Então, para que a tecla de divisão funcione no teclado numérico, precisamos necessariamente ter sempre um objeto selecionado. E no caso de selecionarmos dois objetos, ela vai se posicionar de uma forma que possa satisfazer da melhor forma possível esta aproximação. Para que possamos ter, neste caso, os dois objetos sempre aproximados de uma forma que podemos visualizar os dois objetos ao mesmo tempo. Uma outra forma que temos de visualizar é utilizando a tecla 9. A tecla 9, ela sempre vai inverter a nossa visão atual em 180 graus. Por exemplo, se estivermos visualizando o nosso projeto pela perspectiva direita, pressionando a tecla 9, nós vamos inverter para a perspectiva esquerda, ou seja, vamos fazer uma rotação de 180 graus. A mesma coisa se estivermos visualizando pela vista superior, que é a perspectiva topo. Se apertarmos a tecla 9, invertemos para a base. E se utilizarmos uma perspectiva de usuário, ou seja, uma visualização em qualquer ângulo que desejarmos, o pressionamento da tecla 9 vai inverter esta visualização sempre, ou seja, uma rotação de 180 graus. Agora temos uma outra visualização muito importante, que é a visualização do ponto de vista, que é a nossa câmera. Então, pressionando a tecla 0, temos a visualização na perspectiva da câmera. Lembrando novamente que a câmera ela está localizada nesta posição. Então, se tentarmos modificar esta visualização para um ângulo próximo da visualização da câmera, pressionando agora a tecla 0,
vamos ter a ideia exata de que estamos enxergando pela posição da câmera. Vejam o que acontece quando pressiono a tecla 0. Ok? Então, independente da localização onde esteja neste momento, pressionando 0, nós conseguimos ver como a câmera está enxergando o nosso projeto. Uma outra forma de podermos visualizar o nosso projeto é eliminarmos agora a ação da perspectiva. Observem como a visualização do nosso projeto neste ângulo, as linhas tendem a se encontrarem na posição central ao fundo. Pressionando agora a tecla 5, nós vamos deixar de enxergar pela visão da perspectiva e vamos enxergar pela visão ortogonal. Isso significa que todas as linhas que tendem ao horizonte, elas não vão ter mais o aspecto de se encontrarem neste ponto central. Agora elas andam em paralelo. Os senhores estão observando que qualquer ângulo que eu coloque aqui e modifique, essa visualização dessas linhas no grid, elas se demonstram de forma paralela sempre. E a mesma coisa acontece agora com o nosso cubo, pois ele segue essas linhas neste formato ortogonal. Mais à frente entenderemos melhor para que serve esta visualização, mas já que estamos falando sobre vistas, a visão ortogonal ela faz parte desse aspecto. Apertando a tecla 5 novamente, deixamos de visualizar no formato ortogonal e voltamos a enxergar no formato de perspectiva novamente. A perspectiva é uma forma natural com que observamos as coisas e ela foi muito bem detalhada no nosso curso Iniciando no Mundo 3D. Por último, temos ainda uma nova forma de podermos enxergar o nosso projeto. Observe como o cubo aqui ele está representado de uma forma sólida. Mas agora, pressionando a tecla Z, podemos observar ele num formato aramado, onde conseguimos observar todos os pontos que compõem o cubo, inclusive aqueles que antes, no formato sólido, não poderiam ser observados. Este formato aramado ajuda muito quando trabalhamos no modo de edição. Por exemplo, digamos que eu queira pegar este vértice que está ao fundo. No modo sólido, eu não conseguiria pegar ele por este ponto de visão e teria que rotacionar o cubo para poder acessar o vértice que estava atrás. Colocando a visualização do nosso projeto no modo aramado, conseguimos facilmente acessar todos os vértices do cubo, assim como todas as faces, inclusive as faces que eram ocultas. Então este modo de visualização no formato aramado nos ajuda muito durante os processos de edição e, portanto, não poderia deixar de mencioná-lo no momento que estamos aprendendo sobre as formas como enxergamos o nosso projeto.